É um grande privilégio poder estar com vocês aqui essa noite. Es un privilegio enorme poder estar con vosotros hoy. E uma grande alegria para minha casa. Para nuestra casa es una alegría tremenda también. Nós estamos vivendo momentos muito especiais em família. Nuestra familia vive momentos muy especiales. Tem sido um ano de muitos milagres de Deus na nossa casa. Ha sido un año de muchos milagros en nuestra casa. E então poder estar aqui Así que el poder estar aquí é um sinal do favor e da fidelidade de Deus para conosco. es señal del favor y de la bendición de Dios para con nosotros. E talvez esse tempo todo que nós vamos passar juntos, Y a lo mejor el tiempo que vamos a pasar juntos, eu tenho pedido a graça de Deus he pedido la gracia a Dios de conseguir transmitir de poder transmitir tudo que Deus tem colocado no nosso coração lo que Dios ha colocado en nuestro corazón ao longo dos últimos 30 anos a lo largo de los últimos 30 años, da nossa relação com Portugal e Espanha, nuestra relación con Portugal y España, a forma como a nossa percepção espiritual tem sido afetada por isso. y la manera como nuestra percepción espiritual ha cambiado a raíz de la relación. E repartir isso com os irmãos. Queríamos mucho compartir esto con vosotros. De modo muito especial, De una manera muy especial, a nossa casa esse semestre está celebrando coisas assim muito tremendas. nuestra casa está celebrando cosas tremendas E eu creio que de uma forma assim meio profética, y creo que de una manera un poco profética significa também um ponto de transição em todo o processo da nossa vida. es un punto de transición en nuestra vida. E eu creio que também estar aqui em Maiorca nesse momento Y creo que el hecho de estar aquí en Mallorca hoy representa também um ponto de transição em toda a história vivida entre nós nos últimos 30 anos. representa un punto de transición también de los últimos 30 años que hemos vivido juntos. Alana e eu temos 5 filhos Alana y yo tenemos 5 hijos, e 4 mulheres e um homem. 4 chicas y un chico. E, curiosamente, a mais nova delas foi nascida aqui na Europa. La pequeña ha nacido aquí en Europa E 2 já estavam casados, 2 filhas já estavam casadas. ya tenemos 2 hijas casadas E os últimos 3 decidiram se casar todos esse semestre agora, de agosto até y los novembro. últimos 3 han decidido en los últimos 3 meses casarse. Então, nós tivemos núpcias em casa a cada mês, agosto, setembro e outubro. Así que los últimos 3 meses hemos tenido bodas, agosto, septiembre, octubre. E a última se casou agora no dia 1º de novembro La pequeña se casó ahora el día 1 de noviembre e está com o marido aqui, vai chegar amanhã aqui em Maiorca. y mañana llega aquí a Mallorca. E vem passar honeymoon aqui com a gente. En pasar la luna de miel aquí con nosotros. Não, vem trabalhar mesmo. E então é também um privilégio ter esses jovens aqui conosco, Es un privilegio tener a estos jóvenes aquí con nosotros porque eles representam também a forma como Deus foi materializando a vontade dele entre nós ao longo desses anos. porque representan la forma como Dios ha materializado su voluntad entre nosotros en los últimos años. Então, esse esforço de ter esses jovens aqui conosco Así que el esfuerzo de traer esos jóvenes de Brasil con nosotros não é um evento comum, no es un evento común, não é uma conferência, tampoco es una conferencia, não é um congresso de jovens. no es un congreso de jóvenes. É um esforço de um encontro, Es un esfuerzo para crear un encuentro de família, un encuentro de familia, para que os irmãos possam se conhecer melhor, para que los hermanos se puedan conocer mejor, para que a família possa entender melhor o que está acontecendo com toda a família. para que la familia entienda mejor lo que está pasando con toda la familia. Boa parte desses jovens são irmãos Una buena parte de esos jóvenes son hermanos gerados dentro de uma mesma visão, que han nacido de una misma visión, de um mesmo propósito, de un mismo propósito, e estão realizando a vontade de Deus em lugares e experiências diferentes. y están cumpliendo la voluntad de Dios en distintos lugares, E era essencial que eles se encontrassem y era muy importante que se encontraran para ter uma compreensão melhor do todo, para entender mejor el todo, para compreender aquilo que é o propósito de Deus para toda a igreja.
para entender mejor el propósito de Dios para toda la iglesia, dentro da história da igreja. colocado dentro de la historia de la E iglesia. então nós temos aqui o Cairo conosco. Tenemos a Cairo con nosotros. Fica de pé, Cairo. Ponte de pie. E o Cairo é do Brasil, Cairo viene de Brasil, mas na verdade ele está representando aqui os nossos irmãos africanos. pero él representa a nuestros hermanos africanos. O Cairo é um homem que Deus levantou para a África. Cairo es un hombre que Dios ha levantado E para ele África, representa um número grande de jovens y representa un gran número de jóvenes que estão dedicando a vida no continente africano, que se están dedicando en el continente africano, mais especialmente em Moçambique. sobre todo en Mozambique. Então nós fizemos muito esforço para o Cairo estar aqui. Así que hicimos un esfuerzo muy grande para que él Nós viniera. queríamos que alguém representasse Queríamos a alguien que representando esse esforço de conhecimento e de cooperação com a África. el esfuerzo y el reconocimiento del trabajo con África. Ele não parece muito um africano, No se parece muy africano, mas se você conhecesse o coração dele, pero si conociera su corazón, talvez o coração dele hoje é quase mais africano do que brasileiro. a lo mejor su corazón es más africano que brasileño. E é um milagre ter o Cairo aqui. Y es un milagro poder tenerlo aquí. Ele é jovem, Es un joven, é um empresário es un empresario, e é pastor, es pastor, é missionário misionario e pai de 4 filhos. y padre de 4 hijos. Quantos anos você tem, cara? ¿Qué edad tienes? 38 anos. 38 años. Então ele consegue ser todas essas coisas. Así que consigue ser todo esto. Então era muito importante que o Cairo estivesse aqui para inspirar nossos jovens. Así que era muy importante que estuviera acá para inspirar a los jóvenes. Que ele entendeu a espiritualidade, Él ha entendido la espiritualidad, de como a igreja pode permear todos os ambientes. de cómo la iglesia puede penetrar en todos los ambientes. Temos também o João Paulo, Tenemos a Juan Pablo, que está no Reino Unido. que está en el Reino Unido. E é uma história de muitos anos de parceria com a igreja no Reino Unido. Es una historia de una parcería de muchos años con la iglesia en el Reino Unido. E agora ele está morando lá, Ahora está viviendo allá e o bebê deles nasceu lá. y su hijo ha nacido allá. Hã? Vai completar um mês Mañana amanhã. cumple un mes su E o hijo. filho dele nasceu lá em Hereford. Ha nacido ahí en Radford. Então são histórias assim de um encontro mesmo de família. Son historias de un encuentro de familia. E ele trouxe 2 jovens com eles. Y ha traído a 2 jóvenes con él. Fica de pé, por favor. Pónganse de pie. E eles representam uma igreja no Reino Unido Ellos representan una iglesia en el Reino Unido que não quer se conformar em ser apenas uma igreja histórica, que no se quiere conformar como siendo una iglesia histórica, realizar seus cultos, que tiene sus cultos, mas que quer ser uma igreja relevante pero que quiere ser una iglesia relevante para a sua geração. para su generación. Então eles são jovens que estão se envolvendo em várias questões da comunidade Así que son jóvenes que se están metiendo en cuestiones de la comunidad e querendo encontrar as formas através das quais a igreja vai transformar a comunidade. y quieren encontrar la forma como la iglesia va a transformar a la comunidad. E temos também o Ivan. Tenemos a Iván Fica también. de pé, Ivan. O Ivan veio de uma ilha. Iván viene de Uma ilha chamada Florianópolis. una isla llamada Florianópolis. É a capital do estado, Es la capital del estado, de Santa Catarina, el estado de Santa Catarina, uma santa bem conhecida em Portugal. una santa muy conocida en Portugal. E talvez o Ivan é o que está mais à vontade de todos nós aqui, Iván será el que más a gusto estará aquí, porque ele sabe o que é viver numa ilha. porque él sabe lo que es vivir en una isla. E o Ivan também é um profissional Iván es un profesional da área de informática. en la área de la informática. É um homem bem sucedido na sua área Es un hombre con mucho éxito en su área. e também jovem. También es joven. E a filhinha deles completou agora quanto tempo? 11 meses. Su hija acaba de cumplir 11 meses. E a esposa dele deixou ele vir aqui. Su esposa le ha permitido venir acá. E ele é pastor de uma igreja também. Y es pastor en una iglesia también. Uma igreja onde os pastores são jovens como ele. Una iglesia donde los pastores son jóvenes como él. E uma igreja que está preocupada em como transformar a comunidade.
Y la iglesia está preocupada en transformar la comunidad, E não como em produzir bons cultos, no como producir buenos cultos, mas em como ser relevante para a comunidade. pero cómo tener relevancia en la comunidad. Então, a gente queria ter esse encontro de líderes jovens aqui, Así que hemos querido tener este encuentro con los líderes jóvenes acá, que não tivessem todo o seu talento apenas ocupado que su talento no se hubiera ocupado solamente com os cultos e a liturgia da igreja, con la liturgia o los cultos de la iglesia, mas com a sua vocação, pero con su vocación. a vocação da igreja, ¿Cuál es la vocación de la o iglesia? propósito de Deus para a igreja. El propósito de Dios para la O que iglesia. que a igreja significa como expressão da natureza de Deus para o mundo. ¿Qué significa la expresión de la iglesia o la expresión de Dios a través de la iglesia para el mundo? Então outros jovens estão chegando Están llegando otros e jóvenes representando outras regiões, que representan otras regiones realidades diferentes. con realidades distintas, Como nós temos os jovens que estão vindo de Portugal como los jóvenes que vienen de Portugal e mesmo daqui, né? y los de acá también. E é o desejo de que eles possam encorajar uns aos outros El deseo es que nos podamos animar los unos a los otros e repartir experiências, y compartir experiencias, como encontro de família como un encuentro familiar e descobrir formas y descubrir las formas de cooperar uns com os outros. de cooperar los unos con los otros. É a primeira vez que eu estou aqui. Es la primera vez que estoy acá Espero que Deus abençoe esse encontro y creo que Dios va a bendecir este encuentro e que, portanto, não seja a última vez. y por lo tanto que no sea la última vez. Eu tenho muita esperança de voltar a encontrar os irmãos outras vezes. Tengo muchas esperanzas de regresar y encontrarnos juntos acá. E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra Quiero compartir con vosotros una palabra que é quase um testemunho. que es casi un testimonio. Durante os dias que nós vamos estar aqui, eu não tenho a preocupação de pregar uma mensagem, En los días que vamos a estar acá no tengo la preocupación de predicar una palabra, mas mais de entregar um testemunho pero quiero entregaros un testimonio do que tem sido a nossa vivência com Deus. de lo que ha sido nuestra vivencia con Dios. A forma como a palavra de Deus tem transformado o nosso entendimento La forma como la palabra de Dios ha renovado nuestro entendimiento a respeito de algumas coisas muito definidas. a respecto de cosas muy definidas. Eu queria falar sobre essas coisas hoje à noite. Y quisiera hablar de esas cosas esta noche. Identidade, La identidad, natureza la naturaleza e propósito. y el propósito. Nós podemos repetir isso? Vamos a repetir. Identidade, Identidad, natureza naturaleza e propósito. y propósito. Provavelmente é sobre isso que nós vamos estar conversando todos os dias. Probablemente estaremos hablando de todo esto a lo largo de los días. Em alguns momentos vocês vão ter a sensação que nós estamos falando muita coisa. Y a lo mejor vais a tener la sensación que estamos hablando de muchas cosas. E você vai dizer, o Paulo está dizendo muita coisa. Y estarán diciendo, Pablo está diciendo muchas cosas. E na verdade nós não vamos estar dizendo muita coisa. La verdad no estaremos diciendo muchas cosas. Nós vamos estar falando muito Estaremos hablando mucho sobre uma coisa só. sobre una cosa sola. Identidade, La identidad, natureza la naturaleza e propósito. y el propósito. A forma como nós, através da palavra de Deus, La forma como a través de la palabra de Dios somos transformados no nosso entendimento. somos transformados en nuestro entendimiento Para que à luz da palavra de Deus, para que a la luz de la palabra de nós Dios possamos saber, reconhecer, podamos saber reconocer ter profunda convicção y tener la profunda de convicción qual é a identidade da igreja, de cuál es la identidad de la a iglesia, sua natureza su naturaleza e o seu y propósito. su propósito. Eu queria nesse momento orar. Quería orar en este momento. Pai, muito obrigado por esse tempo juntos. Padre, muchas gracias por este tiempo en conjunto. E à luz da tua palavra, Y a la luz de tu palabra nós clamamos clamamos que o teu Espírito Santo que tu Espíritu Santo transforme o nosso entendimento. puede transformar nuestro entendimiento E ele possa derrubar, desfazer y que pueda deshacer os sofismas que estão na nossa mente. los sofismas que están en nuestra mente. Que sejamos transformados no nosso entendimento. Que seamos transformados en Pela nuestro ação do entendimiento teu Espírito Santo. por la acción de tu Espíritu luz Santo, de tu palabra. a la luz de tu palabra, Para que nós não pensemos mais como as pessoas naturalmente pensam. para que dejemos de pensar como la gente natural piensa, Mas que possamos conhecer pero para que podamos conocer e experimentar, e experimentar viver y vivir a perfeita, la perfecta, boa la buena, e agradável la agradable vontade do Senhor para a nossa voluntad vida. del Señor para nosotros. Aleluia.
Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Abra su Biblia en San Juan, capítulo 4. E nós vamos ler sobre a história de uma mulher muito conhecida, Vamos a leer sobre la historia de una mujer muy conocida, a mulher samaritana. la mujer samaritana. Eu não vou ler em português, vamos ler apenas em espanhol, do versículo 1 até o verso 30. Vamos a leer del 1 al 30. E você mantém a sua Bíblia aberta nesse capítulo, Mantenga su Biblia abierta en este capítulo. e depois eu aconselho você Después le aconsejo que você possa meditar mais tempo sobre esse texto, que pueda meditar más tiempo sobre el texto até o versículo 42. hasta el 42. Amém. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Pero por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, y cerca del terreno de Jacob, que Jacob le había dado a su hijo José, ahí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo, y era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te esté pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido y él te habría dado agua agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este momento, ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean lo que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que le llaman Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En este llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verle hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Se alguém me dissesse que eu iria encontrar uma igreja, um povo, apenas uma vez, Si alguien me dijera que iba a encontrarme con un pueblo, una iglesia una única vez, e qual a palavra que eu gostaria de compartilhar com essa igreja se eu tivesse uma única oportunidade? si tuviera la oportunidad de compartir apenas una palabra con esa iglesia, É esse texto da mulher samaritana. sería este texto de la mujer samaritana. Porque eu tenho entendido que o Evangelho de João ele tem uma característica muito especial. Porque he entendido que el Evangelio de Juan tiene una característica muy especial. O propósito do Evangelho de João El propósito del Evangelio de San Juan é nos revelar aspectos do ministério de Cristo es revelarnos aspectos del ministerio de Cristo não aparentes. que no son aparentes.
é mais do que aquilo que Cristo fez ou faz, más de lo que Cristo ha hecho o hace, mas é a respeito de quem Ele é. más sobre quién Él es E a forma como Cristo vai transformar a nossa natureza. y la forma como Cristo puede transformar nuestra naturaleza. É uma relação de identidade com Deus como Pai. Es una relación de identidad con Dios como un Padre. Nos outros evangelhos, nós temos a genealogia humana de Jesus. En los otros evangelios tenemos la genealogía A su historia. humana de Jesús, su historia, Como filho do homem, como hijo del como hombre, filho de Davi, como el hijo de David, como aquele que veio servir. como el que vino a servir. Então, nos outros evangelhos, nós temos a humanidade de Cristo, Así que en los demás evangelios tenemos la humanidad de temos a sua Jesús, autoridade como rei tenemos su autoridad como e rey temos o seu ministério como sacrifício para as necessidades humanas e perdão dos pecados. y tenemos su ministerio como sacrificio para el perdón y las necesidades del ser humano. Mas no evangelho de João, Pero en el evangelio de San Juan, a genealogia de Jesus começa diretamente em Deus. la genealogía de Jesús empieza en Dios. Ele é o Filho de Deus. Él es el hijo de Dios. Num certo sentido, En un sentido, o Evangelho de João poderia ser chamado do livro de Gênesis do Novo Testamento. el evangelio de Juan podría llamarse el Génesis del Nuevo Testamento. Então, o Evangelho de João é o livro que vai revelar os aspectos subjetivos e invisíveis Así que Juan nos revela los aspectos Daquilo que subjetivos Cristo veio e realizar. invisibles de lo que vino Cristo Então, se, a revelar. se lá no Velho Testamento tudo começa com o livro de Gênesis, Si en el Antiguo Testamento todo empieza con el libro de Génesis, no princípio, en el principio, e agora no Evangelho de João, ahora en San Juan nós temos a revelação disso no seu aspecto subjetivo e invisível. tenemos la revelación de esto en su aspecto É invisible. como se Deus estivesse abrindo o nosso entendimento Es como si Dios estuviera abriendo nuestro para entendimiento revelar aquilo que é o seu eterno e verdadeiro propósito em todas as coisas. para revelar cuál es su eterno propósito en todas las cosas. Como é que elas de fato começaram Cómo han empezado e aonde é que elas de fato vão chegar. y de hecho dónde van a llegar. Então, por isso que a gente falou muito aqui sobre identidade, Así que por eso hablamos de identidad, sobre origem, las orígenes, natureza la e naturaleza propósito. y el propósito. É aquilo que está no coração de Deus desde a eternidade. Es lo que está en el corazón de Dios E desde o la que eternidad. Deus quer operar e o que Ele se propôs a fazer. Y lo que Dios quiere operar y lo que Él se ha propuesto en hacer. Num certo sentido, é como se o Evangelho de João nos revelasse En un sentido es como si Juan nos revelara qual é a missão que Deus estabeleceu para Ele mesmo. cuál es la misión que Dios tiene para Él mismo. Como quando Ele diz, façamos o homem. Cuando Él dijo, hagamos el hombre, Depois de ter criado todas as coisas, después de haber creado todo, depois de Deus ter revelado o seu poder naquilo que Ele fez, después de haber revelado su poder con lo que ha hecho, no cenário do seu poder, en el escenario de su poder, Ele revelou a sua vontade. ha revelado su voluntad. Deixa Deus ministrar algo ao seu coração, que nós vamos repetir isso aqui várias Deja vezes. que Dios hable de tu corazón porque vamos a repetir esto. Quando Deus criou todas as coisas, Cuando Dios crió todas las cosas, Ele não estava movido do seu poder. no estaba moviéndose en su poder. Então Deus não criou todas as coisas, Dios no ha creado todas las cosas porque Ele não é um Deus porque no es un Dios que quer ser reconhecido no seu poder. que quiere ser reconocido por el poder que tiene. Deus criou todas as coisas Ha creado todas las cosas porque queria ser conhecido na sua vontade. porque quería ser conocido por su voluntad. Então o que está criado e revelado Así que lo que está creado y revelado não é para Deus ser venerado no seu poder, no es para que Dios sea reverenciado por su poder, mas é para ser conhecido na sua vontade. pero para ser conocido en su voluntad. Então, quando Deus criou todas as coisas, Así que cuando Dios crió todas las o cosas, que movia o seu coração lo que ha movido su corazón não é um Deus querendo revelar seu poder, no es un Dios que quiere dar a conocer su mas poder, é um Pai pero es un Padre querendo gerar uma família. que quiere generar a una familia. Então a igreja Así que la iglesia não é uma reunião no es una reunión em torno do poder. en torno al poder. A igreja é um encontro La iglesia es un para encuentro conhecimento da vontade. para conocer a la voluntad. Amém? Então nós não estamos aqui para buscar o poder. Así que no estamos acá buscando el poder, Nós estamos aqui para conhecer a vontade. estamos para conocer a su voluntad.
Então aqui não é uma reunião de devotos, Así que aquí no están los devotos, no es una reunión de devotos, mas é um encontro de irmãos. es un encuentro de hermanos. Então Deus está querendo nos revelar sempre Así que Dios está siempre queriendo o revelar que acontece quando os irmãos se encontram dentro da vontade de Deus. qué es lo que sucede cuando los hermanos se encuentran dentro de la voluntad de Dios. Amém? Então a nossa relação com Deus não é uma relação de poder, Así que nuestra relación con Dios no tiene nada que ver con el poder, é uma relação de autoridade. es una relación de autoridad. E quando eu não conheço a minha identidade, Y cuando no conozco a mi identidad, não conheço a minha natureza no conozco a mi naturaleza e qual o real propósito da minha vida, y el real propósito de mi vida, eu também não conheço a minha autoridade como filho de Deus. tampoco conozco mi autoridad como hijo de Dios. E se eu não conheço a minha autoridade como filho de Y Deus, si no conozco a mi autoridad como hijo de eu Dios, vou estar tentando buscar poder. estaré buscando poder. Então muitas vezes eu estou buscando poder Así que muchas veces estoy buscando poder para compensar para compensar a minha falta de conhecimento da identidade. mi falta de conocimiento de identidad. Então os filhos de Deus operam, Así que los hijos de Dios operan, eles são chamados son llamados para exercer sua autoridade como filhos para ejercer su autoridad como hijos e não para buscar poder como servos. y no para buscar poder como siervos. Então o foco principal da igreja Así que el foco de la iglesia não deveria ser o poder, no tendría que ser el poder, mas deveria ser a autoridade, pero sí la autoridad, que vem do conhecimento que viene del conocimiento de qual é a nossa identidade, de cuál es nuestra identidad, qual é a nossa natureza cuál es nuestra e qual é a nossa naturaleza vocação. y cuál nuestra vocación. Então, quando nós estamos reconciliados com a vontade de Deus, Así que cuando estamos reconciliados con la voluntad de Dios, nós temos a autoridade tenemos la autoridad para realizar a vontade de Deus. para hacer la voluntad de Dios. E aí nós vamos perceber que essa autoridade Ahí vamos a entender que esta autoridad nos tornará capaz de fazer coisas nos hará capaces de hacer cosas que nós não conseguiríamos fazer com o poder. que no podríamos hacer con poder. Então, o que vai transformar uma cidade Así que lo que transformará una ciudad não é uma igreja com poder. no es una iglesia con poder. Amém? Mas é uma igreja que está perfeitamente harmonizada com a vontade de Deus. Pero es una iglesia que está perfectamente en armonía con la voluntad de Dios. E que, portanto, tem autoridade para fazer o que está fazendo. Y por lo tanto tiene autoridad para hacer lo que está haciendo. Então, muitas vezes hoje, nós estamos buscando poder Así que muchas veces hoy estamos buscando poder em vez de buscar conhecer a vontade. en vez de buscar o conocer la voluntad. E aí nós não estamos tendo a autoridade Y nos falta así la autoridad para fazer para hacer aquilo que de fato Deus nos chamou para fazer. lo que de hecho Dios nos ha llamado para hacer. Eu vou explicar isso melhor. Intentaré explicarlo mejor. Como nós vamos ter outros encontros aí até domingo, Como estaremos juntos hasta domingo, eu não estou preocupado aqui em conseguir compartilhar tudo o que nós temos para compartilhar hoje. no estoy muy preocupado en compartirlo todo hoy porque tenemos tiempo. Amém? É preferível entender bem pouca coisa Prefiero que entendamos poca cosa do que entender mal muita coisa. que entender mal a mucha cosa. Amém? Eu sou engenheiro. Soy ingeniero, E então, para você estabelecer uma fundação, así que vamos a colocar aquí un fundamento. você tem que bater naquele lugar várias vezes, Hay que pegar en el mismo sitio muchas veces até aquilo não ter mais recalque, não afundar mais. hasta que no se hunde aún más. Então, nós vamos ter que insistir em algumas coisas aqui Así que iremos insistiendo en algunas cosas que são que fundamentais son fundamentales e que muitas vezes são contrárias à nossa forma natural de pensar. y muchas veces son contrarias a nuestra forma natural de pensar. A palavra de Deus diz que as nossas armas são poderosas em Deus La palabra de Dios dice que nuestras armas son poderosas en Dios para destruir as fortalezas que estão na nossa mente. para destruir las fortalezas que están en nuestras mentes. E essas fortalezas são sofismas. Y estas fortalezas son sofismas. E sofismas são coisas que têm a aparência da verdade. Sofismas son cosas que tienen la apariencia de verdad, Então você olha e parece que aquilo é verdade, así que lo miramos y parece ser verdad, mas não tem a essência da verdade. pero no tiene la esencia de la verdad. Amém?
E a palavra de Deus diz que eu só vou conhecer a vontade de Deus Y la palabra de Dios dice que solamente voy a conocer la voluntad de Dios se eu for transformado no meu entendimento. si estoy transformado en mi entendimiento. Quando Jesus veio ao mundo, Cuando vino Jesús al mundo, a palavra de Deus diz em Hebreus dice en Hebreos la palabra de Dios que ele tinha menos poder do que os anjos. que él tenía menos poder que los ángeles. Lá em Hebreus diz assim, pouco menor do que os anjos me fizeste. En hebreo ou le dice fizeste. que un poco menor que los ángeles le has creado. Então, nós temos uma hierarquia celestial. Así que tenemos una jerarquía celestial. Existe uma hierarquia nos seres celestiais. Entre los seres celestiales hay jerarquía. Querubins e serafins, Querubines y serafines, arcanjos arcángeles e anjos. y ángeles. Dentro da hierarquia, Y dentro de la jerarquía, os querubins e serafins são superiores, los querubines y serafines son superiores, o intermediário são os arcanjos los medianos son los arcángeles e os menos poder são os anjos. y los que menos poder tienen son los ángeles. A Bíblia diz que Jesus tinha menos poder do que os anjos. La Biblia dice que Jesús tenía menos poder que los ángeles. Então, mais ou menos, pensa numa indústria. Así que piense en una industria. Os querubins e serafins Los querubines y serafines são os superintendentes. son los superintendientes. Os arcanjos Los arcángeles são diretores de departamentos. son los jefes de departamento. E os anjos, Los ángeles, lá no Brasil, en Brasil, a gente chama chão de fábrica. decimos que es el suelo de la fábrica. Os peões. Los peones, É quem faz o trabalho braçal. lo que hace trabajo de brazo. Jesus tinha menos poder Jesús tenía menos poder do que o menor dos anjos. que el menor de los ángeles. Então, quando Jesus expulsava um demônio, Así que cuando Jesús expulsaba un demonio, ele tinha menos poder do que o demônio que ele estava expulsando. tenía menos poder que el demonio que estaba expulsando. Porque Jesus não expulsava o demônio com poder. Porque Jesús no expulsaba el demonio con poder. Porque não é uma luta de poder. Porque no es una lucha de poder. Jesus expulsava com autoridade. Jesús expulsaba con autoridad. Porque o filho Porque el hijo tem mais autoridade tiene más autoridad do que o servo. que el siervo. Então, se você tem empregados em casa, Así que si tienes empleados en casa, qualquer empregado seu cualquier empleado suyo pode ter mais poder do que seu filho, puede tener más poder que su hijo, mas não tem mais autoridade. pero no tiene más autoridad. E muitas vezes nós estamos buscando poder, Y muchas veces estamos buscando poder em vez de buscar autoridade. en vez de buscar autoridad. E seu filho vai ter tanto mais autoridade em casa, Y el hijo tendrá cada vez más autoridad en casa. quanto mais consciência ele tiver Cuanto más conciencia tenga da sua identidade, de su identidad, da sua natureza de su e naturaleza do seu propósito. y de su propósito. Então, o evangelho Así que el Evangelio não é para que eu tenha uma experiência de poder, no es para tener una experiencia de poder, mas para que eu tenha uma consciência de autoridade. pero para ganar una conciencia de autoridad. O evangelho El Evangelio não é para que eu tenha uma expectativa do que eu vou receber, no es una expectativa de lo que voy a recibir, mas é uma consciência pero una conciencia do que já foi dado. de lo que me fue dado. Vou repetir. Voy a repetir. O evangelho El Evangelio não é uma expectativa no es una do que eu vou expectativa receber. de lo que voy a recibir. O evangelho El é Evangelio uma perspectiva, es una uma perspectiva, consciência una conciencia do que eu já recebi. de lo que ya he recibido. Amém? Amém? Então, o incrédulo, Así que el incrédulo, ele pensa él piensa em fazer algo en hacer algo para Deus abençoá-lo. para que Dios le bendiga. Mas o filho Pero el hijo pensa piensa em fazer algo en hacer algo para revelar para revelar a bênção que ele já recebeu. la bendición que ya ha recibido. Então aqui, Así que aquí ninguém nadie está fazendo nada está haciendo nada para receber alguma coisa. para recibir algo. Amém? Mas todos nós, como igreja, Pero todos nosotros como estamos iglesia aqui estamos para acá ajudar um ao outro para ayudarnos unos a a los conhecer otros o que Deus já nos deu, a conocer lo que Dios ya nos ha para dado, que aquilo que nós fizemos para lo que hagamos
possa dar materialidade, puede dar materialidad, expressão visível una expresión visible do que Deus já nos deu. de lo que Dios ya nos ha dado. Então a fé Así que la fe não é a expectativa do que eu vou receber. no es la expectativa de lo que voy a A recibir, fe la fe É a certeza es la certeza do que eu tenho para oferecer. de lo que tengo para ofrecer. A fé La fe não é no es a expectativa la expectativa do que eu vou receber. de lo que voy a recibir. A fé La fe é a certeza es la do certeza que eu tenho para oferecer. de lo que tengo para ofrecer. A fé La fe não vai me dar a esposa no me dará la esposa que eu mereço que yo merezca e que eu desejo. y que deseo. A fé La fe vai fazer hará com que eu seja con que yo sea o marido el marido que ela precisa. que ella necesita. Glória a Deus. Amém. A fé La fe não vai nos dar no nos dará a cidade la ciudad que nós merecemos. que merecemos. A fé La fe vai fazer hará com que nós sejamos con que nosotros a seamos igreja la iglesia que ela precisa. que la ciudad necesita. Amém. Glória a Deus. E é isso que Jesus foi tratar lá com aquela mulher samaritana. Y es esto que Jesús ha tratado con esta mujer samaritana. Então essa mulher samaritana, ela pode muito bem exemplificar Así que esta mujer puede ser un ejemplo a igreja que la iglesia que se perdeu que se ha perdido na sua religiosidade. en su religión. Uma igreja que perdeu Una iglesia que ha perdido o seu senso, su sentido, a sua percepção su percepción de identidade, de su identidad, natureza su e naturaleza propósito. y su propósito. Então essa é uma mulher Así que esta mujer religiosa, religiosa trabalhadora, que trabajaba, compromissada com a família, que tenía un compromiso con su familia, mas que está perdida, pero que estaba perdida, frustrada, frustrada deprimida, y deprimida, cansada. cansada. Então é muito comum hoje você encontrar cristãos Así que es normal encontrar que cristianos estão se hoy esforçando que se están esforzando para serem bons crentes, para ser buenos para cristianos, fazer um bom culto. para hacer un buen culto, Então se dedicando se dedican e dando ofertas y dando ofrendas e acreditando na família, y creen en la y familia trabajando duro, y trabajando en lo mas duro, estão cansados pero están cansados porque não estão vendo as coisas acontecerem porque no ven las cosas como eles sucediendo gostariam que estivesse como acontecendo. les gustaría. E sem perceberem, Y sin se dar cuenta, eles vão se tornando pessoas magoadas, se tornan personas dañadas, preconceituosas. con Então, quando aquela preconceptos. mulher abre a boca para Así que falar, cuando la mujer abre su boca, ela fala de cansaço, habla de cansancio, ela fala de frustração, de frustración, ela fala de preconceito y habla de social prejuicio social e preconceito religioso. y prejuicio Ela religioso. consegue separar todo mundo dentro da cidade. Es capaz de dividir todos los grupos en la Ela ciudad. consegue dizer quem frequenta a igreja dela e quem não frequenta. Sabe quién va a su iglesia y quién no. E quem faz a coisa certa e quem faz a coisa errada. Quién hace lo correcto, quién hace lo errado. E ela está se esforçando Y se está esforzando para resolver os problemas diários dela. para resolver sus problemas E ela diarios. fala de Deus. Y habla de Dios. E ela é tão convicta das suas crenças Y tiene convicción de sus creencias que ela tenta explicar um pouco de religião para Jesus. que intenta explicarle a Jesús un poquito de religión. Porque ela percebe que Jesus não entende muito de religião. Porque se da cuenta que Jesús no se entera de la Mas agora ela religión. vai explicar para Jesus como é que as coisas funcionam. Y es ella que va a explicar a Jesús cómo van las cosas. Para que Jesus não fique iludido, Para que Jesús no se pierda, achando que as coisas podem se resolver de qualquer jeito. creyendo que las cosas se hagan de cualquier manera. Então é como se ela encontrasse Jesus Así que es como ella encuentra a Jesús e ela dissesse para Jesus: y le dijera, eu sinto te dizer, tengo que decirte, mas você está enganado. estás engañado. Você não está sabendo como é que as coisas funcionam por aqui. No sabes cómo van las cosas acá. Mas eu vou te explicar Pero te voy a explicar como as coisas funcionam. cómo funcionan Para que acá. você não perca mais seu tempo. Para que tú no te pierdas tu E às tiempo. vezes nós estamos assim, A veces estamos así nosotros. sem perceber, Sin nos darnos de a gente cuenta, começa os nossos cultos empezamos nuestros cultos e a única pessoa não convertida do nosso culto y la única persona que no está convertida en nuestro culto é Deus. es Dios. Tanto que geralmente ele chega depois. Por eso Él llega después.
A gente reúne, nos reunimos, canta, cantamos, faz ofertas tenemos ofrendas e Deus vai chegando. y luego llega Dios. Então Deus sempre chega atrasado no próprio culto dele. Así que Dios está llegando retrasado a su propio culto. Porque é a reunião dos crentes Porque la reunión de los creyentes que faz Deus chegar. es lo que hace con que Dios llegue. Então, dependendo do que a gente canta, Así que según lo que cantamos, dependendo do que a gente faz, según lo que hacemos, Deus se converte. Dios se va a convertir. E se o culto for bom, Y si el culto fue se bueno, Deus prestar atenção no que nós estamos falando y si Dios estuviera atento a lo que hablamos, e entender bem o que nós estamos y explicando si para él ele, entendiera bien lo que estamos ele vai predicando, saber exatamente él sabrá o que ele tem que fazer exactamente lo que él tiene com que o hacer poder dele. con su poder. Porque parece que até agora Porque parece que hasta ahora ele não sabe bem o que fazer com o poder dele. no está claro lo que él tiene que hacer con su propio Mas nós poder. vamos orientar Deus. Pero nosotros le vamos a ayudar. E se ele ouvir nossa música, Y si él escuchar nuestra prestar canción, atenção nas nossas orações, si él escuchar e nuestra no que nós oración estamos pregando, y lo que vamos a e predicar, receber nossas ofertas, si él recibe nuestras ele vai ofrendas, se comportar como um Deus tem que se se va a comportar. comportar como un Dios tiene que comportarse. A sensação que eu tenho La sensación que tengo é que funciona mais ou menos assim. es que funciona más o menos así. Presta atenção. Atención. Quem pode, El que puede, não quer. no quiere. Quem quer, El que quiere, não pode. no puede. Então, Así que, o que nós vamos fazer? ¿qué vamos a hacer? Nós, Nosotros, que queremos, que queremos, mas não podemos, pero no podemos, vamos fazer tudo haremos todo o que quem pode para que el que puede, e não quer, pero no quiere, quer. caerá. E quando nós fizermos tudo E o quando- que quem pode Y cuando não hagamos quer, todo quer, para que el que puede, pero no quiere, caerá, então ele fará tudo así él hará todo que quem quer el que quiere, e não pode. pero no puede. Então, sem perceber, nós estamos convertendo o poder de Deus Así, à sin nossa darnos de vontade. cuenta, estamos convirtiendo el poder de Dios a nuestra voluntad. Em lugar de converter o nosso poder En lugar de convertir nuestro poder à vontade de Deus. a la voluntad de Dios. Amém? Então, antes de qualquer coisa, a Assim- igreja é uma questão de natureza Así que, ante cualquier cosa, la iglesia es una cuestión de naturaleza, e não de ordem. no de orden. Mas a religião Pero la religión faz a gente pensar hace con que pensamos que é uma questão de ordem que es una cuestión de e orden depois de natureza. y luego naturaleza. Que se nós fizermos a coisa certa, Si hagamos la cosa cierta, nós vamos nos tornar nos transformaremos e as coisas vão se tornar y las cosas se aquilo que transformarán nós esperamos que elas sejam. a lo que esperamos que sean. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração essa noite. Deje que el Espíritu de Dios hable a tu corazón esta noche. Quando o diabo nos enganou, Cuando el diablo nos ha engañado, ele não tirou Deus da nossa vida. no quitó a Dios de nuestra vida. Ele só colocou Deus no fim. Simplemente ha colocado a Dios al final. Ele transformou Deus Ha transformado a Dios numa expectativa. en una expectativa. E Deus como expectativa Y Dios como expectativa é a pior es la peor de todas de todas as nossas expectativas. nuestras expectativas. E Deus como expectativa Y Dios como expectativa pode se tornar puede tornarse a pior la peor de todas as nossas frustrações. de todas nuestras frustraciones. Porque Deus não está aqui Porque Dios no está acá para satisfazer nossas expectativas. para satisfacer nuestras Porque expectativas. todas as nossas expectativas Porque todas nuestras expectativas foram geradas han sido generadas a partir a partir de uma crise de identidade. de una crisis de identidad. Então, todas as nossas expectativas Así que todas nuestras expectativas foram geradas han sido a generadas partir de uma carência a partir de una e de carencia uma cobiça. y de una codicia. Então, Deus vai frustrar todas as nossas expectativas Así que Dios frustra todas nuestras expectativas para nos libertar para nos liberar das nossas presunções de nuestras e presunciones das nossas carências y nuestras e carencias das nossas cobiças. y nuestras codicias. Amém. Esse foi o grande dilema dos discípulos. Este ha sido el gran problema de los discípulos. Quando Jesus vai caminhando para a cruz, Cuando Jesús está caminando hacia la cruz, os discípulos estão contentes ¿los discípulos están felices ou estão frustrados? o están frustrados? E frustrados onde? ¿Y dónde están frustrados?
nas suas en sus expectativas. expectativas. Eles não estão frustrados com o que Jesus está fazendo. Están frustrados con lo que Jesús está No, haciendo. no están No están frustrados Com con o lo que Jesus Jesús está haciendo. Estão frustrados Están com a frustrados expectativa con la expectativa do que eles pensavam de lo que pensaban que Jesus faria. que Jesús iría a hacer. Amém? Então, o diabo Así que el diablo não quer no quiere que você viva bem com ele. que tú convivas bien con él. O diabo não gosta de relacionamento. Al diablo no le gustan las relaciones. Ele é antissocial, Es antisocial. egoísta. Es egoísta. Tem gente que fala assim, ali é uma igreja de Satanás. Hay gente que dice, allá está una iglesia de Satanás. Eu não acredito que tem igreja de Satanás. No creo que haya iglesias de Satanás. Porque a última coisa que o diabo vai Porque el último sitio al que el diablo va é para uma igreja. es a la iglesia. Para ter que ter uma agenda, Para que tener una agenda, ficar lá ouvindo as pessoas. estar escuchando a la gente. Não, ele é antissocial. Es antisocial. Quem está frequentando a igreja de Satanás, El que está frecuentando la iglesia de se enganando. Satanás se está porque o engañando. Satanás nunca vai lá, não. Porque él jamás estará por ahí. É muito trabalho. Es demasiado trabajo. Se tem uma coisa que dá trabalho, é a igreja. Si la cosa que da trabajo es la iglesia. E a última coisa que o diabo quer é trabalho. Y la última cosa que el diablo quiere es trabajo. E ficar atendendo as pessoas. Y estar recibiendo a la gente. Não. O diabo não quer que você viva bem com ele. El diablo no quiere que vivas bien con él. O diabo quer que você viva mal com Deus. El diablo quiere que vivas mal con Dios. E para que eu viva mal com Deus, Y para vivir mal con Dios, ele tem que quebrar em mim tiene que quebrar en mí minha consciência de identidade, mi conciencia de identidad, natureza naturaleza y propósito. y propósito. E uma das formas que ele faz isso Y una de las maneras que lo hace é nos fazer pensar es hacernos pensar que nós temos uma missão que tenemos una misión, e nós não temos uma missão. pero nosotros no tenemos una misión. Deus tem uma missão. Dios tiene una A misión. missão de formar uma família, La misión de crear una familia, de filhos. de hijos. Ele é um pai Es un padre. formando uma família de filhos Él es un padre En que haciendo una todos- familia de hijos e que todos os seus filhos têm o seu espírito. en la que todos sus hijos tengan su E espíritu. todos os filhos de Deus, Y todos los hijos de Dios, tendo o espírito de Deus, teniendo el espíritu de têm Dios, uma consciência clara da sua identidade. tienen una conciencia clara de da su sua identidad, natureza de su e do naturaleza seu propósito. y de su propósito. Então a missão de Deus, Así que la misión de presta Dios, atenção que eu vou dizer bem devagar. cuidado lo que voy a decir despacio, A missão de Deus la misión de Dios não é um que bem feito. no es algo bien hecho. Então Deus não chamou a gente para fazer um bom serviço. Dios no nos ha llamado para hacer un buen servicio. O propósito de Deus El propósito de Dios não é reunir no es reunir servos siervos cheios de poder llenos de poder para fazer um bom serviço. para hacer una buena labor. Deus já tinha servos Dios ya tenía siervos e teve problema com seus servos. y tuvo problemas con sus siervos. Então Deus não quer ter mais problema com mais servos. Así que Él no quiere más problemas con más siervos. Ele tem servos suficientes Tiene siervos de sobra para manifestar o seu poder para manifestar su poder e tem problemas com um terço deles. y tiene problemas con un tercio de ellos. Amém? Então Deus quer filhos, Así que Dios quiere a hijos, porque é um pai porque Él es un que padre quer compartilhar, que quiere compartir revelar, y revelar, manifestar, manifestar, comungar a comungar sua natureza. su naturaleza. Então Deus não deu uma missão para a igreja. Así que Dios no ha dado una misión a la iglesia. A igreja La iglesia é a missão de Deus. es la misión de Dios. Jesus diz: eu edificarei minha igreja. Jesús dijo, yo voy a edificar a mi E iglesia. quem é a igreja? ¿Y qué es la iglesia? A família de Deus. La familia de Dios. É o encontro dos seus filhos. Es el encuentro de sus hijos. Então a missão de Deus Así que la misión de é Dios formar um povo es formar un que tem pueblo uma consciência clara que tiene la conciencia de clara identidade, de su identidad, de natureza, de su naturaleza e de propósito. y de su propósito. Então a missão de Deus Así que la misión de Dios não é um que bem feito, no es algo bien hecho, não é o resultado do nosso serviço, no es consecuencia de nuestro e trabajo nem premiar
Y tampoco es premiar o nosso comportamento. nuestros comportamientos. Então o evangelho Así que el Evangelio não é para pautar o nosso comportamento, no es para decir cuál tiene que ser nuestro para que eu comportamiento mereça a bênção de Deus. para que merezca la bendición de Dios. O evangelho El é Evangelio para que eu conheça es para que a conozca forma como Deus me abençoou, la forma como Dios me ha bendecido como filho dele, como su hijo, para que tudo aquilo que eu fizer para que todo lo que yo haga revele pueda a pessoa revelar a las o personas conhecimento que nós temos de Deus. el conocimiento que tenemos de Dios. De modo que quem vê um filho de Deus, De manera que el que ve al Hijo de Dios ve al Padre. porque o Pai só pode ser conhecido na Porque sua natureza el Padre solo puede ser conocido en su naturaleza e na sua identidade y en su identidad através de um filho a través de un hijo e não através de um servo. y no a través de un siervo. O diabo El diablo estava com Deus antes de nós estaba con Dios antes de e nosotros conversava com Deus. y hablaba con Dios. E Jesus diz: ninguém viu a Deus, Y Jesús dijo, nadie ha visto a Dios. mas o diabo conversava com ele, Pero el diablo conversaba con él, trabalhava para ele trabajaba para e él trabalha até hoje. y hasta hoy está trabajando para él. Essa é a raiva do diabo, Ese es su problema. porque mesmo se rebelando, Porque aún habiendo Ainda continua trabalhando se con revelando, sigue trabajando para Dios. então, Así que, como é que o diabo conversava com Deus? ¿cómo hablaba el diablo con Dios? Recebia ordens de Deus, Recibía órdenes, chegou a ser chamado de anjo de luz fue llamado el ángel de la luz e nunca viu Deus. y nunca ha visto a Dios. Mas ele pelo menos escutava Deus. Por lo menos le escuchaba. E escutar Y escuchar é uma forma de ver. es una forma de ver. Ele nunca viu. Nunca le ha visto. Porque escutar Porque escuchar não é ouvir. no es oír. Enxergar Mirar não é ver. no es ver. Falar Hablar não é dizer. no es decir. Então o diabo escutava o que Deus falava, Así que el diablo escuchaba lo que dijo Dios, mas lo que nunca decía ouviu o Dios, que ele disse. pero no había entendido lo que él dijo. Amém? Só o filho Solo el hijo conhece, conoce porque ouve, porque escucha, porque vê, porque ve, porque percebe, porque percibe, porque comunga a mesma natureza. porque tiene la misma comunión. Então o diabo tinha uma relação de poder. Así que el diablo tenía una relación de poder. Talvez ele foi quem mais representou o poder de Deus, A lo mejor fue el que más ha representado el poder de Dios, mas ele nunca comungou, pero no ha tenido comunión, nunca participou no ha participado da sua identidade, da sua de natureza. su identidad y de su Ele naturaleza. nunca teve uma relação íntima com o Pai. No ha tenido una relación íntima con el Então Padre. Cristo não veio nos revelar o poder de Deus. Así que Cristo no viene a revelar el poder de Dios, Cristo veio revelar a natureza de Deus. Él viene a revelar la naturaleza de Dios. Por isso que Jesus não é caminho para Deus. Por eso que Jesús no es el camino hacia Dios. Jesus diz: eu sou o caminho, Jesús dijo, yo soy el camino, a verdade la verdad e a vida. y la vida. Mas não é para Deus, Pero no hacia Dios, é para o Pai. es para el Padre. Deus é onipresente. Dios está presente en toda parte. Então não é preciso caminho para quem é onipresente. Así que no hace falta camino para el que es omnipresente. Mas há um caminho para o Pai. Pero hay un camino hacia el Padre. E Cristo, como Filho de Deus, Y Cristo como Hijo de Dios é o caminho es el camino para que Deus para que Dios seja conhecido sea conocido como Pai. como Padre. E eu entenda e perceba Y para que yo entienda y que a perciba vontade eterna de Deus que la voluntad eterna de Dios não era ser reconhecido no seu poder como Deus, no es reconocerle como un Dios poderoso através do nosso serviço, a través de nuestro servicio, mas era ser conhecido pero es que sea conocido como Pai, como un Padre através a través do nosso amor, de nuestro amor, da nossa relação. de nuestra relación. Amém? Glória a Deus. Então esse é o caminho. Así que este es el camino. E há uma coisa muito interessante então nesse texto. Hay algo muy interesante en este texto. Como não é uma relação de poder, Como no es una relación de poder, preste atenção nisso aqui, tenga atención con esto. principalmente os jovens que vieram de tão longe para esse encontro. Sobre todo los que han venido de tan lejos para estar acá. Quando a gente conversou sobre esse encontro aqui em Maiorca, Cuando hablamos de este encuentro acá en Mallorca,
Muitas pessoas, Mucha gente. quase todas elas estavam sempre me perguntando: Casi todo el mundo me estaba o preguntando, que vocês vão fazer lá em Maiorca? ¿qué van a hacer en Mallorca? Para que esse trabalho todo para ir lá em Maiorca? ¿Para qué tanto trabajo para ir hasta Mallorca? Por que trazer jovens, ¿Por qué traer a tão jóvenes, jovens lá do Reino Unido, jóvenes de Reino Unido, tirar essas pessoas da família dela, sacar a esta gente de su familia, Portugal, de Portugal, tantos lugares, de tantos essa sitios, despesa toda? tanto gasto? Para que isso? ¿Para qué? Aqui está a resposta. Acá está la respuesta. Jesus diz: Jesús dijo, é necessário es necesario passar pasar em Samaria. en Samaria. Para encontrar quem? ¿Para encontrar a quién? Uma pessoa. Una persona. A gente está muito acostumado a pensar em poder. Estamos muy acostumbrados a pensar en poder. Por isso nós estamos sempre facilmente movidos às coisas que representam poder. Por eso con facilidad nos giramos hacia cosas que tengan poder E nós não damos valor àquilo que representa autoridade. y no valoramos a lo que tiene autoridad. Jesus está fazendo uma viagem perigosa. Jesús está haciendo un viaje peligroso. Não é um lugar onde os judeus queriam passar. No es un lugar donde los judíos tendrían que pasar. Jesus está saindo do caminho mais direto. Está saliendo del camino más recto. Ele está fazendo uma coisa complicada. Está haciendo algo Ele complicado. está fazendo o que ninguém fazia. Está haciendo lo que nadie hacía. No momento daquele, En un momento de aquellos, o Jesus está aqui. el Jesús O está aquí. Messias está aqui. El Mesías está É aquí. Deus na terra. Es Dios en la Cheio de tierra, poder. lleno de poder. Podia mudar a vida de muita gente. Podría cambiar la vida de mucha Jesus gente. podia estar indo para uma conferência Podría estar yendo a una de conferencia milhares de pessoas de miles de em que personas ele manifestaria o poder dele. donde podría manifestar a su Curava poder, milhares de paralíticos. curar a millares de paralíticos E ele podia fazer uma conferência de milhares de pessoas. y podría hacer una conferencia de miles de personas. Mas parece que não é nisso que ele está interessado. Pero no parece que sea ese su interés. Ele está fazendo um caminho totalmente diferente. Está haciendo un camino distinto. E ele diz, é necessário. Él dice, es necesario. Isso é uma ordem dentro de mim. Es un orden dentro de mí. É uma coisa que me comanda. Es algo que me está comandando. É uma voz que diz que é assim. Es una voz que me dice que Não es é minha así. escolha. No es mi elección. É o que eu vim fazer. Es lo que he venido a Eu vou hacer. lá em Samaria Voy a Samaria. e encontrar uma irmã. Encontrar una hermana. Você faria isso? ¿Harían eso? Nós estamos perdendo o coração do nosso Pai. Estamos perdiendo el corazón del Padre. Na medida em que as pessoas estão deixando de significar para nós. En la medida que la gente pierde significado para nosotros. Família. Familia. Deus abomina nossas reuniões. Dios tiene abominación de nuestras reuniones. Ele não quer nossas reuniões. No quiere nada que ver con nuestras reuniones. Deus diz para nós lá em Isaías: Él nos dijo en Isaías, vocês gostam de se reunir, os gusta reuniros, ler a Bíblia. de leer la Biblia. Vocês gostam de dizer que estão estudando a Bíblia. Os gusta decir que É sois Deus que está falando isso. estudiantes de la Biblia. Es Dios que lo está Vocês gostam de diciendo. orar, Os gusta orar, de cantar, de cantar, de fazer jejum. de ayunar. E vocês têm uma vida religiosa disciplinada. Y tenéis una vida religiosa muy Mas eu tenho uma disciplinada. coisa contra vocês. Pero tengo algo contra É que contra quando vocês estão vosotros. fazendo essas coisas, Es que mientras hagáis todo está esto, todo mundo todo el mundo procurando buscando o seu próprio su propio interesse. interés. Vocês estão fazendo isso Estáis haciendo esto para ter poder uns sobre os outros. para tener poder los unos sobre los Para otros. saber quem merece mais do que o outro. Para saber quién merece más que el Então otro. tudo que nós estamos fazendo Así que todo lo que estamos está haciendo carregado está lleno da nossa cobiça, de nuestra codicia, da nossa carência, de nuestra carencia, da ideia, de la idea daquilo que nós vamos receber de lo que vamos a recibir e não do que nós temos para oferecer. y no de lo que tenemos para dar. Para Jesus, Para Jesús era uma coisa muito simples. era algo sencillo. Havia uma irmã dele, Tenía una hermana suya, uma irmã, una hermana, que estava sofrendo muito que estaba sufriendo mucho e que precisava conhecer y que necesitaba a conocer vontade eterna do pai dela. la voluntad eterna de su Padre Porque se ela fosse transformada no seu y que entendimento, si hubiera una transformación de su ela entendimiento, transformaria a cidade inteira. ella transformara toda la ciudad.
É por isso que nós estamos aqui. Y por eso estamos acá. Se alguém me perguntasse por que esse esforço todo está em Maiorca, Si me preguntaran por qué tanto esfuerzo para estar en Mallorca, porque a gente precisava se encontrar es porque queremos encontrarnos como irmãos como hermanos e recuperar o nosso entendimento y recuperar nuestro entendimiento de qual a nossa identidade, de cuál es nuestra identidad, nossa natureza, cuál es nuestra nosso naturaleza propósito. y nuestro E propósito. se isso ficar claro para nós, Y si esto se transforma en uma algo coisa claro, muito pequena, algo muy sencillo, insignificante, insignificante, uma coisa que parece ser muito pequena diante de tantas coisas, algo que parece tan pequeño delante de tantas cosas, pode transformar puede a transformar realidade de muito mais gente la realidad de muchísima do que nós gente, podemos imaginar. de lo que podemos Nós imaginar. podemos fazer muito mais Podemos hacer mucho com uma más consciência de autoridade con una conciencia de do que com uma autoridad experiência de poder. de que con una experiencia de poder. Amém. É por isso. Es por esto. E é interessante porque aquela mulher Y es interesante que aquella mujer revela que ela tem problemas em todas as áreas da vida dela. revela que tiene problemas en todas las áreas de su vida. Ela tem problemas profissionais. Problemas profesionales, Ela não está satisfeita com a sua atividade profissional. no está satisfecha con su trabajo, Ela está cansada está cansada de todo dia ter que buscar água. de tener que buscar agua todos los días E por causa da condição dela, y por culpa de su condición ela ainda tinha que fazer isso num horário que ninguém fazia. tiene que hacerlo en un horario que nadie más lo hacía. Talvez seja a realidade de muita gente aqui. A lo mejor es la realidad de mucha gente aquí. Você acabou se sujeitando a fazer coisas Acabaste sujetándote a hacer cosas numa condição muito mais sofrida e sacrificante do que a maioria das pessoas. en una condición mucho más sufrida que la mayoría de la gente. Muitos talvez estão separados da família, A lo mejor están separados de la familia, tendo que trabalhar numa condição mais difícil, teniendo que trabajar en una condición más difícil, como aquela mulher samaritana. como aquella mujer samaritana. Todos buscavam água num horário Todos buscaban agua en un horario e ela buscava num outro horário. y ella buscaba agua en otro horario. Você sabe o que eu estou te falando? Saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Alguém aqui sabe o que eu estou dizendo? ¿Saben de lo que estamos hablando? Alguém aqui se identifica com aquela mulher em relação à sua vida profissional? ¿Podéis identificar con esta mujer en relación a vuestra vida profesional? Tanto que quando ela teve um encontro com Jesus, De hecho, cuando tiene el encuentro con Jesús, para ela encontrar com o Salvador, ella encontrarse con el Salvador significava significaba uma corda mais comprida una cuerda más larga e um balde maior. y un cántaro más grande. Talvez é a única coisa que você está pedindo para Jesus. A lo mejor es todo lo que estás pidiendo a Jesús. Se Jesus chegasse na sua casa hoje, Si llegara a tu casa hoy, talvez a única coisa que você ia pedir para a lo ele, mejor lo único que le pedirías, torne o meu trabalho mais fácil. que mi trabajo sea más fácil. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? ¿Sabéis de lo que estamos hablando? É o que aquela mulher disse. Es lo que dijo ella. Quer resolver meu problema? ¿Quieres resolver mi problema? Torne ele mais fácil. Cámbialo en algo más fácil. Mas estou vendo que você não vai resolver meu problema. Pero veo que no vas a resolver mi Nem problema. balde você tem. Tampoco tienes un cántaro. Nem corda você No trouxe. tienes cuerda tampoco. Já vi que você não vai me salvar. Veo que tú no me vas a salvar a mí. Porque talvez Jesus vai na sua casa Porque a lo mejor Jesús entra en tu e casa não vai melhorar as suas condições de trabalho. y no va a mejorar tus condiciones de trabajo. Porque não é isso. Porque no tiene que ver con esto. Aquela mulher tinha problemas no casamento, Esta mujer tenía problemas de matrimonio, mas ela continuava acreditando em casamento. pero seguía creyendo en el matrimonio. Muitas pessoas pensam que aquela mulher era uma mulher promíscua. Hay mucha gente que dice que era una mujer No promiscua. Brasil a gente diz sem vergonha. En Brasil decimos sinvergüenza. Mas não. Pero no. Talvez essa seja uma das pessoas que mais acredita em casamento na Bíblia. A lo mejor es la mujer que más cree en el matrimonio de la Ela Biblia. acredita tanto em casamento Cree tanto en el que matrimonio casou 5 vezes. que ha casado 5 E veces. estava tentando a 6ª vez. Estaba intentando la sexta vez. Vai acreditar assim lá em casamento. ¿Cómo que no cree en el matrimonio? Em casamento ela acredita. Creí en el matrimonio. O que ela não acredita En lo que no creía é em relacionamento. era en relación. Ela tem uma expectativa de casamento. Tiene una expectativa sobre el Ela matrimonio. tem planos para o casamento. Tiene planes para el Assim como ela matrimonio. tinha planos para o trabalho.
Assim como ela tinha planos para o Así trabalho. como tenía planes para el trabajo, Expectativas. expectativas, E para ela, casamento feliz y para ella, matrimonio feliz, era só encontrar uma pessoa era encontrar una persona que resolvesse, que resolviera sem resistência, sin dar resistencias, para ela que le daría tudo que ela imaginou todo lo que ella imaginaba de um casamento feliz. de un matrimonio feliz. Mas parece que essa pessoa Pero parece que esta gente, No esta existe. persona, no existe. Mas a gente vem na igreja Pero vemos en la iglesia e vamos cantar muito, y vamos a cantar mucho e orar muito, y orar mucho e ler a Bíblia, y leer la e Biblia dar nossas ofertas y dar las que a ofrendas gente ganhou que hemos com ganado aquele balde pequeno, con aquel, con aquel trabajo duro para ver se Deus converte. para ver si Dios se E convierte. finalmente Y finalmente me dá aquela pessoa me da aquella persona convertida a mim, que se va a convertir que a vai mí, me dar que me dará o meu casamento feliz. el matrimonio feliz. Amém? Você conhece alguém assim, não? ¿Conocen a alguien así? Aquela mulher tinha problemas sociais, Aquella mujer tenía problemas sociales, como talvez muitas pessoas aqui têm. como a lo mejor muchos tienen acá. Ela não se dava bem com seus vizinhos, No convivía bien con los vecinos, porque eles tinham hábitos diferentes, porque tenían hábitos Costumbres distintos, diferentes. costumbres diferentes, comiam coisas diferentes, comían cosas se vestiam distintas de maneira diferente, y se vestían de forma diferente, falavam a língua diferente. hablaban de forma Apesar de diferente. parecer que era a mesma língua. Aunque parecía que era la Parecía que misma, estaban falando la la misma misma lengua, cosa. parecía que estaban diciendo las Mas mismas no fundo cosas, eles estavam dizendo outra coisa. pero estaban diciendo otra cosa. Então elas tinham que tomar muito cuidado Así que tienen que tener mucho cuidado com seus vizinhos. con los vecinos. O primeiro problema que aquela mulher teve com Jesus El primer problema que tuvo con Jesús foi social. fue social. Ela disse, como você? ¿Cómo que tú, Espanhol. español, Fala comigo. estás hablando conmigo? Boliviano. Boliviano. Pode ser a mesma língua. Puede ser el mismo É, idioma, parece. se parecen, Mas você está querendo dizer outra coisa. pero tú quieres decir otra Suas cosa. intenções comigo Tus intenciones não conmigo são boas. no son buenas. Eu tenho que prestar muita atenção Tengo que tener cuidado no que você está fazendo. en lo que estás diciendo. O que você está querendo comigo? ¿Qué estás queriendo conmigo? E me pedir água. Pidiéndome agua. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? ¿Sabéis de lo que estamos hablando? E aquela mulher tinha problemas religiosos. La mujer tenía problemas religiosos. Ela queria saber qual era a igreja da bênção. Quería saber cuál era la iglesia de la bendición. Onde é que Deus descia? ¿Dónde baja Dios? Qual é o culto bom da cidade? ¿Cuál es el buen culto de la ciudad? Qual é a igreja ¿Cuál es la iglesia onde Deus donde Dios já converteu? se ha convertido? Porque nós não queremos uma igreja Porque no queremos una de iglesia convertidos de gente convertida para ter que repartir a bênção. para que tenga que repartir la Nós teremos bendición. uma igreja Queremos una onde iglesia Deus donde Dios já está convertido. ya se ha convertido. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? É essa mulher. Es esa mujer. Essa mulher somos nós. Esa mujer somos nosotros. E qual era a característica daquela mulher? ¿Y cuál era la característica de aquella mujer? Ela carregava um cântaro Llevaba un cántaro vazio. vacío. É isso que simbolizava aquela mulher. Esto es el símbolo de la mujer. Ela ia para a igreja Iba a la iglesia para encher o seu cântaro. para llenar a su cántaro. Ela foi para o casamento Fue al matrimonio esperando que alguém enchesse seu cântaro. esperando que alguien llenara su cántaro. Ela ia para a empresa Iba al trabajo esperando que o trabalho enchesse seu cântaro. esperando que el trabajo llenara É su isso que ela cántaro. representava. Es eso lo que ella representa. A sua carência, Su carencia, a sua cobiça. su codicia. Tudo. Todo, Deus, Dios, as pessoas, las personas, a família la familia e o trabalho y el trabajo visto visto a partir da sua carência. desde su carencia. O que é que eu tenho que fazer ¿Qué tengo que hacer para receber para recibir de todas as áreas da minha vida de todas las áreas de mi vida aquilo que me falta? lo que me falta? Jesus se aproxima daquela mulher Jesús se acerca de esta e mujer diz uma coisa para ela. y le dice una cosa. Ah, se você soubesse Ah, si supieras o que Deus lo que Dios já te deu. ya te ha dado.
Quando Deus criou o homem Cuando Dios crió el hombre para ser expressão da sua vontade, para ser la expresión de su voluntad, antes de dizer ao homem o que fazer, antes que decirle al hombre lo que tenía que hacer, Deus o abençoou. le bendijo. Então a bênção está no princípio, Así que la bendición está en el principio, não no fim. no al final. Aquilo que fazemos Lo que hacemos não é para obter a bênção. no es para tener la O bendición, que fazemos lo que hacemos é para revelar a bênção. es para revelar la Então bendición. a bênção Así que la bendición não está revelada no está siendo revelada naquilo que eu posso receber. en lo que pueda recibir. A bênção está revelada La bendición es revelada naquilo que eu tenho para oferecer. en lo que tengo para ofrecer. Mas o diabo mudou nosso entendimento. Pero el diablo ha cambiado nuestro entendimiento. Ele fez a gente pensar Nos hizo pensar a relação com Deus que la relación con a Dios, partir do que me falta desde el punto de vista de lo que me falta, e não a partir daquilo que Deus já me deu. y no desde el punto de vista de lo que Dios Como ya é me que ha dado. você está pensando a vida? ¿Cómo estás pensando la Como vida? você pensa a família? ¿Cómo estás pensando la Como você familia? pensa o trabalho? ¿Cómo estás pensando Como el você trabajo? pensa a igreja? ¿Cómo estás pensando Como la você iglesia? pensa a cidade? ¿Cómo estás pensando Como la você ciudad? pensa o seu bairro? ¿Cómo estás pensando tu Como barrio? você pensa os seus vizinhos? ¿Cómo estás pensando tus vecinos? Como você pensa as pessoas na sua casa? ¿Cómo estás pensando en la gente de tu Como casa? você pensa a sua congregação? ¿Cómo estás pensando tu Como congregación? você pensa esse país? ¿Cómo estás pensando este O que te país? trouxe aqui? ¿Qué te trajo acá? Aquilo que você podia receber ¿Lo que podrías recibir ou o que você tem para oferecer? o lo que tienes para ofrecer? Se chegamos até aqui pelo que podemos Si receber, llegamos acá por lo que podemos recibir, foi o nosso ventre que nos trouxe. fue nuestro estómago que nos trajo. A palavra de Deus diz que há entre nós pessoas corrompidas no entendimento. La palabra de Dios dice que hay entre nosotros gente que tiene el Pessoas entendimiento extremamente corrupto, religiosas muy religiosas, que fizeram do seu ventre que hicieron de su vientre o seu Deus. su Dios. Então a religiosidade Así que la religiosidad é aquele estado de vida es el estado de em vida que Deus habita, en el que Dios o habita, centro da minha el necessidade. centro de mi E toda a necesidad. minha relação com Deus En mi relación con é na Dios expectativa do que eu tenho para receber. es en la expectativa de lo que tengo para Porque foi o que o recibir. diabo fez. Porque fue lo que hizo el Ele diablo. nos disse, no dia em que você fizer, Él te dijo, en el día que hicieras, então você será. así serás. Mas Deus havia dito, Pero Dios le había dicho, você é, tú eres. então faça. Entonces, así que hace. Porque nós somos filhos de Deus. Porque somos hijos de Dios. E o princípio criativo de Deus Y el principio creativo de Dios é, es, façamos hagamos uma imagem una imagen de quem nós somos. de quiénes somos. Então tudo que Deus faz Así que todo lo que é Dios para hace revelar quem Ele é. es para revelar E quién não Él para es. ter Y no para tener o que Ele não tem. lo que Él no tiene. Glória a Deus. Porque se somos filhos de Deus, Porque si somos hijos de o Dios, que nós fazemos lo que hacemos é para dar visibilidade es para dar de quem visibilidad nós já somos. de quienes ya somos. E não para conquistar o direito Y no para conquistar el de derecho de o tener que ainda não temos. lo que aún no tenemos. Faz assim com a mão. Haz así con la mano. Um exercício. Un ejercicio. Você nunca mais vai esquecer. Jamás vais a esquecerlo. Abençoado Bendecido para frutificar. para frutificar. Abençoado Bendecido para frutificar. para frutificar. Graça, Gracia, fé fe, e obras. obras. Nós somos salvos pela graça, Somos salvos por la gracia, mediante a fé, mediante la fe, para boas obras. para las buenas obras. Identidade, Identidad, natureza, naturaleza, propósito. propósito. Então nós não somos salvos pela fé, Así que no somos salvos por la fe, nós somos salvos pela graça. somos salvos por la A gracia. fé La fe é a certeza es la do que certeza Deus já deu. de lo que Dios ya nos ha dado. E isso gera em mim uma Y consciência genera en mí una de quem conciencia eu já sou, de quién ya do soy, que de Deus há em mim, de lo que de Dios hay para en que mí, aquilo que eu fizer para lo que yo haga revele às pessoas pueda revelar a la quem gente Deus é, quién es Dios através de um filho. a través de un Porque hijo. se alguém vir o filho, Porque si alguien ve al vai hijo, conhecer o pai. conocerá al Padre. Quem fez a gente pensar em amanhã? ¿Quién nos hizo pensar en mañana? Quem usou pela primeira vez a palavra amanhã ¿Quién ha utilizado la palabra mañana por la primera vez e que gerou ansiedade no nosso coração? y que ha generado ansiedad en nuestro corazón? O diabo. El diablo.
Porque foi o diabo que disse. Porque fue el diablo que dijo, No dia. en el día, Não é hoje. no hoy, Não é o que você já é. no es quien Não tú é o eres, que você já tem. no es lo que ya tienes. día. En el día Em que você fizer. en que tú hagas, No dia. en el día Em que você tiver. en que tú tengas, Então você será. ahí tú serás. Quem te trouxe aqui? El que te trajo aquí, A convicção de quem você já é la convicción de quién ya eres e do que você tem para y oferecer, de lo que tienes para ofrecer, ou a expectativa o la expectativa de quem você se tornaria. de en quién te vas a transformar. Se eu estou vivendo as minhas expectativas, Si estoy viviendo mis expectativas, eu posso estar fazendo as coisas certas. ¿puedo estar haciendo las cosas correctas? Aquela mulher não estava fazendo nada de errado, La mujer no estaba haciendo nada de malo, mas nada funcionava. pero nada funcionaba. O pior da vida El peor de la vida não é fazer alguma coisa errada. no es hacer algo errado. Às vezes é preferível fazer uma coisa errada. A veces es preferible hacer algo errado. Porque quando você está fazendo uma coisa errada, Porque cuando haces algo errado, você descobre mais rápido descubres más rápido que não funciona. que no funciona. O duro Lo duro é você fazer a coisa certa es hacer la cosa correcta pelo motivo errado. con la motivación errada. Porque você vai levar mais tempo Llevarás mucho más tiempo para descobrir en descubrir que não funciona. que no funciona. Não precisa levantar a mão. No hace falta levantar la mano. Existe alguém aqui Hay alguien aquí com a sensação con la sensación de que tem feito a coisa certa de que tiene hecho la cosa há cierta muito tempo. hace mucho Está tiempo, se esforçando, se está se esforzando, dedicando, se está dedicando, fazendo o seu melhor, haciendo su mas com a mejor, sensação pero con la de que sensación as coisas de que las não cosas estão funcionando no están funcionando como poderiam. como podrían. Uma ponta de religiosidade, Un puntillo de religiosidad, de frustração, de frustración, de cansaço, de cansancio, de amargura. de amargura. Às vezes amargura com as pessoas, A veces amargura contra la com gente, as circunstâncias, las circunstancias, desapontamento com a igreja, con la iglesia, com a cidade, con la ciudad, com a vida. con la vida. Era aquela mulher. Eso es esta mujer. Jesus conversou rapidamente com aquela mulher. Jesús habló muy rápido con E esta disse, mujer não é o que te falta, y le dijo, no es lo que te hace é falta, o que você já tem. es lo que tú ya tienes. Seja honesto. Sé honesta, Seja honesto. sé honesto. Quando você ouve a palavra, Cuando escuchas la palabra, enchei-vos do Espírito, llenaros del Espíritu. você pensa em alguma coisa sendo cheia de fora para dentro? Pienses en algo que se está llenando desde fuera hacia dentro, Ou que está sendo cheia de dentro para fora? o algo que está se llenando de dentro hacia afuera. Seja honesto. Sean honestos. Quem nos ensinou a pensar que nós vamos ser cheios do Espírito de fora para dentro? ¿Quién nos hizo pensar que iríamos ser llenados del Espíritu de fuera hacia adentro? O diabo. El diablo. Porque o Espírito não enche de fora para dentro. Porque el Espíritu nos llena de fuera hacia adentro. Ele testifica com o nosso Espírito Testifica con nuestro Espíritu quem nós somos quiénes somos e vai nos enchendo y nos va llenando dessa convicção de esta convicción até transbordar. hasta que transborde. Vou te fazer outra pergunta. Te hago otra pregunta. Quando você vê uma cena bíblica, Cuando ves una escena bíblica, por exemplo, por ejemplo, Jesus Jesús curando um paralítico. curando un paralítico. Quem aqui tem mais de 5 anos de convertido? ¿Quiénes aquí tienen más de Levanta 5 la años mano. de convertido? Levanta más alto. Levanta Más la de mano. 5 años de Más de convertido. 5 años de convertido. Levanta mais alto. Levanta la mano. Pronto, mais de 5 anos. Ótimo. Quando você vê uma cena, Jesus curando um paralítico, Cuando ves la escena, Jesús O un curando ciego. al paralítico, un seja ciego, honesto. seamos honestos. Bem honesto. Com qual dos dois personagens você se identifica? ¿Con cuál de los dos personajes se identifican? Qual dos dois personagens é você? De los dos, ¿cuál eres tú? O cego, ¿El ciego que precisa ser curado, que necesita ser curado ou Jesus, o Jesús que está curando o cego? que está curando al ciego? Seja honesto. Seamos honestos. Fala, seja honesto. Quem que você pensa? Seamos honestos. Quem é você na história? ¿Quiénes sois en la historia? E há quanto tempo você pensa assim? ¿Y hace cuánto tiempo piensas así? E quanto tempo você vai continuar pensando ¿Y durante assim? cuánto tiempo pensarás así? Não.
Jesus não veio ao mundo, Jesús no ha venido al mundo, fez tudo que fez, no hizo todo lo que hizo, sofreu o que sofreu, no ha sufrido todo lo entregou que o ha Espírito sufrido, Santo nos ha devuelto el Espíritu para você Santo passar o resto da vida para que pases el resto de tu vida pensando que você é o cego. pensando que tú eres el ciego, Mas que você finalmente creia pero que creas de una vez que você é o Filho de Deus. que eres el Hijo de Dios. Então, quando você vê uma história Así que cuando ves la historia onde há uma pessoa precisando de alguma coisa donde hay una persona que e necesita de alguém algo podendo fazer alguma coisa por ela, y otra persona que puede hacer você algo por ella, imediatamente tienes que se inmediatamente identifica identificarte com aquele con aquel que tem algo para que oferecer. tiene algo para ofrecer. Porque a maior vergonha que um filho de Deus pode passar na vida Porque la vergüenza más grande para un hijo de Dios en la vida não é sentir fome, no es sentir hambre, não é sentir sede. no es tener sed. Jesus era o Filho de Deus Jesús era el Hijo de Dios e teve fome y tuvo hambre e teve sede. y tuvo sed. A maior vergonha que um filho de Deus pode La passar vergüenza más grande para un hijo de Dios é alguém precisar dele es alguien que le necesite a e él ele não ter algo para oferecer. y él no tener algo para ofrecerle. Isso seria uma vergonha para a Eso sí família. es una vergüenza. A maior vergonha na nossa vida não são as minhas dificuldades, La vergüenza más grande de mi vida no son mis dificultades, mas é alguém que está perto de mim pero es tener a alguien cerca de mí e que poderia ser transformado pela minha vida y que podría ser transformado por e mi vida continua vivendo a mesma vida y sigue viviendo la misma e vida eu não fiz nada por ela, y yo no hago nada por esa persona. porque estou na expectativa Porque estoy en la expectativa do que ela fará por mim. de lo que ella hará por mí. Jesus foi lá fazer o quê? ¿Qué fue a hacer Jesús allá? Beber água? ¿Beber agua? Acho que não. Creo que no. Porque parece que Jesus nem bebeu água Porque por lo que me doy cuenta, ni ha bebido agua, e nem comeu. ni ha comido. Ele pediu água Pidió agua e aquilo virou uma discussão. y se ha transformado en E una parece que a mulher não conversación acabou não dando água para ele. y no parece que le haya dado agua. Os discípulos foram comprar comida Los discípulos fueron a comprar comida e quando voltou, y cuando volvieron, Jesus disse que já tinha comido. Jesús dijo, ya comí. Do que Jesus se alimenta? ¿Él se alimenta de qué? Jesus se alimenta de fazer a vontade do Pai. Jesús se alimenta de hacer la voluntad del Padre. Se você não estiver Se não- harmonizado com a vontade do Pai, Si no estás en sintonía con la voluntad del se você Padre, não está sendo transformado no quem si no Deus quer estás que você se transforme, siendo transformada en quién Dios quiere que não tú há te nada nessa transformes, vida no hay nada en esta vida que vai satisfazer suas carências. que va a satisfacer tus necesidades. A primeira coisa que aquela mulher fez, La primera cosa que hizo esa mujer, quando ela entendeu a mensagem, cuando entendió el mensaje, o que Deus já me deu, ¿qué es lo que me ha dado Dios? ela deixou para trás Dejó para o atrás seu cântaro. su cántaro. E agora a gente quer concluir aqui. Y queremos concluir aquí. Sabe o que é mais tremendo nessa história? ¿Sabes lo más tremendo de esta historia? É que quando aquela mulher para de conversar com Jesus e vai para a cidade, Es que cuando la mujer deja de hablar con Jesús y entra en la ciudad, ela deixa o seu cântaro dejando su e cántaro, vai para a cidade. y entra en la ciudad, Quando ela está indo para a cidade, y mientras está yendo a la ciudad, está vindo do mesmo lugar está viniendo del mismo o lugar grupo dos discípulos de Jesus. el grupo de los discípulos de Jesús. Quantos? ¿Cuántos? A gente gosta de número. Nos gustan los números. Talvez a gente não faria muita coisa por um só. A lo mejor no haríamos mucho por una persona sola, A gente gosta de uma conferência. pero gozamos las conferencias. Então, Assim aquela que- mulher estava indo sozinha para a cidade Esta mujer está yendo sola hacia la ciudad e estava vindo uma conferência da y cidade. venía una conferencia desde la ciudad, No mínimo 12, no mínimo, por lo mínimo 12, talvez 70. a lo mejor 70. Ou quem sabe 120. ¿Quién sabe? 120. Não sei. No sabemos. Mas pelo menos 12. Pero por lo menos 12. Aqueles 12 Los 12 passaram horas na cidade. estuvieron horas en la Na ciudad, mesma cidade. en la misma ciudad, Horas. horas, Andando pelas ruas da cidade. caminando por las calles E não trouxeram ninguém para Jesus. y no han traído a nadie hacia Aquela Jesús. mulher sozinha. Esa mujer solita, Depois de uma conversa de meia hora. después de una conversación de media hora, E Jesus nem fez aconselhamento. y Jesús no le ha aconsejado.
A gente gosta de aconselhamento. A veces nos gusta As aconsejar. pessoas gostam de conversar com o pastor para receber aconselhamento. La gente le gusta hablar con el pastor para recibir O que eu vou fazer com consejería. aquele marido lá em casa? ¿Qué voy a hacer con el marido allá de casa? O senhor não pode ficar com ele uns dias lá para ver se me devolve. Quédate con él unos días para que me lo devuelva sano. Me dá um conselho. Dame un consejo. Jesus não deu um conselho para aquela mulher. Jesús no le ha dado un único Meu consejo. Deus! Mi Dios. Jesus não podia ser pastor da nossa igreja. Jesús no podría ser pastor en nuestra iglesia. Ele é muito irresponsável. Es muy irresponsable. A mulher acabou de converter. La mujer acaba de Ele convertirse. manda ela para a cidade. Y le envía a la Não ciudad. explicou o que ela vai fazer com aquele marido. No le ha dicho qué tiene que hacer con el É marido. o sexto. Él es el sexto. Casa ou não casa? ¿Se va a casar o no? Larga ou não? ¿Le deja o no? Não explicou nada para ela Não- sobre a religião dela. No le explicó nada sobre su Nem religión. o que ela ia fazer com os vizinhos. Ni qué tenía que hacer con los E nem vecinos. como é que ela ia resolver o trabalho dela. ¿Y cómo iba a resolver su problema de Nada. trabajo? Nada. Jesus é muito irresponsável. Jesús es muy irresponsable. Jesus não sabe trabalhar. No sabe trabajar. Com todo o poder que Jesus tinha, Con todo el poder que tenía, se fosse um de nós, si fuera uno de nosotros, tinha feito mais coisas. haríamos más cosas. Um filho de Deus no mundo, Un hijo de Dios en el mundo, 33 anos. 33 años, O filho de Deus. el hijo de Dios. Começou o ministério com 12. Empezó el ministerio con Já 12. jovenzinho sabia tudo de Deus. Jovencito ya sabía todo acerca de Dios. 21 anos trabalhando. 21 años Ó, o que uma trabajando. pessoa cheia do Espírito Santo podia ter feito em 21 anos. ¿Qué podría hacer una persona llena Você del acha que ele Espíritu podia ter en curado 21 alguns años? paralíticos? Podría haber curado unos Não, paralíticos. Jesus No. é muito ruim de serviço. Jesús no es bueno en el Não, ele não servicio. sabe trabalhar. No sabe trabajar. Certamente. Seguramente. Porque é um filho de Deus que veio ao mundo. Porque un hijo de Dios que viene al mundo Se contentou em curar alguns paralíticos? se ha quedado feliz al curar unos cuantos Não, paralíticos. Jesus podia ter tirado a paralisia da terra. Podría haber quitado la paralesía de la tierra Tirava a cegueira da terra. y curar a todos los ciegos. A maconha. Toda la droga. Vinho não ia embriagar mais. El vino no iba a dejar a la gente borracha más. E pão não ia engordar. Você podia comer todo o pão do mundo e não ia ficar gordo. Y el pan, se podría comer todo el pan Jesús todos los podría días, haber resolvido que no todos ibas a nuestros engordar. problemas. Podría resolver todos nuestros problemas. no. Pero no. O Filho de Deus veio ao mundo. El Hijo de Dios vino al E mundo foi embora. y se fue E deixou o mundo. y dejó el mundo Exatamente exactamente do mesmo jeito de la misma que manera ele encontrou. que lo había encontrado. E ainda fez um aviso. Y nos ha avisado. Ó, nesse mundo. En este mundo Vocês vão ter muito problema. vais a tener muchos problemas. Hashtag Hashtag fui. me fui. Não, pelo amor de Deus. Por el amor de Dios. Quem precisa de um salvador assim? ¿Quién necesita un salvador de este calibre? Resolveu nada. No ha resuelto nada. Jesus não está aqui para resolver nossos problemas. Jesús no vino a resolver nuestros Jesus está problemas. aqui para nos resolver. Nos vino a resolver a nosotros. Nossa vida não está funcionando porque os problemas são grandes. Nuestra vida no está funcionando por tener problemas grandes Ou porque são difíceis. o por cuestiones difíciles, Mas é a forma como nós estamos sendo afetados. pero por sí eles. por la forma como somos afectados por ello. E nós somos mal afetados pelos problemas. Y somos afectados negativamente por Porque los somos mal problemas resolvidos com Deus. porque no estamos resueltos con Dios. Tentando converter Deus. Estamos intentando convertir nossa a Dios vontade. a nuestra voluntad. Jesus não deu nenhuma orientação para aquela mulher. Jesús no le dijo qué Devolvió hacer a a la la mujer, ciudad. la devolvió a la ciudad. Agora pensa a situação daquela mulher. Ahora piensa la situación de la Mujer. mujer. Mulher, naquela época, En aquel entonces, falando hablando ao seu próprio povo. a su pueblo, Um profeta un profeta não tem valor na sua própria no casa. tiene valor en su Então, su além de casa. ser mulher, Así que, para allá de ser ela mujer, ia ter que falar para o seu próprio povo. iba a hablar a su propio Isso é uma pueblo. grande dificuldade. Y es una dificultad muy E ela não grande. teve muita orientação. Y no ha tenido mucho consejo. E os discípulos não conseguiram trazer ninguém para Jesus. Y los discípulos no trajeron a nadie para Jesús. E aquela mulher, Y aquella mujer, em poucas horas, en pocas horas, trouxe a cidade inteira para Jesus. trajo la ciudad entera a Jesús. O que aconteceu? ¿Qué ha pasado? É que os discípulos, Es que los discípulos, diz o texto, dice el texto, foram à cidade fueron a la ciudad para comprar comida. para comprar comida. E a mulher Y la mujer voltou para a cidade volvió a la ciudad depois de ter deixado o seu canto. después de haber dejado su cántaro. Sabe por que nós não estamos conseguindo transformar a cidade? ¿Sabéis por qué no transformamos la ciudad? E viemos aqui rezar para Deus se Deus satisfaz nossas Y expectativas. venimos aquí a rezar para que Dios pueda satisfacer nuestras necesidades. Porque a gente traz para cá o nosso cântaro. Porque traemos para acá el cántaro
esperando que Deus vai dar poder que Dios nos dé para poder quando a gente for para a cidade, para que cuando salgamos a gente consiga comprar comida. podamos comprar comida. Enquanto nós entrarmos na cidade, Mientras entremos en la ciudad, buscando de Deus poder buscando de Dios poder para satisfazer nossas para necessidades, satisfacer a nuestras a necesidades, cidade não vai ser transformada. la ciudad no será transformada. A cidade só será transformada La ciudad será quando transformada conhecer um povo cuando conozca un pueblo que deixou para trás que deja para atrás o seu cântaro su cántaro e comece a se relacionar com a cidade y empieza relacionándose con la na ciudad perspectiva do que tem para oferecer en la perspectiva de lo que tiene para ofrecer e não na expectativa do que quer y receber. no en la expectativa de lo que quiere recibir. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Vamos a orar. Tudo que está acontecendo aqui essa noite, Todo lo que está pasando aquí en esta noche bem poderia estar acontecendo podría estar sucediendo por causa de uma única pessoa. por culpa de una única persona. Ainda que fosse uma única pessoa, Aunque sea por una única persona, isso estaria acontecendo. estaría pasando. Que fosse só por você Que fuera solo por ti ou por mim, o por mí, tudo isso todo esto estaria acontecendo. estaría pasando. Deus seria capaz de fazer tudo que Ele está fazendo aqui agora Dios es capaz de hacer todo lo que está haciendo aquí por uma única pessoa. por una única persona Que se for transformada no seu entendimento, que al ser transformada en su entendimiento pode transformar toda a cidade. puede transformar toda la ciudad. Um filho de Deus, Un hijo de Dios cheio de autoridade. lleno de autoridad. Fala com Deus aí agora. Habla con Dios ahora. Porque talvez você seja como aquela mulher. Porque a lo mejor eres como esta mujer. Talvez a gente como igreja seja como aquela mulher. A lo mejor como iglesia somos esta mujer. Cansados, Cansados, cheios de preconceito, llenos de prejuicios, religiosidade, religiosidad, amargura, amargura, procurando encontrar algum tipo de compensação nas coisas, buscando encontrar una compensación en las cosas, mas frustrado. pero frustrados. Deus está convidando você Dios te está invitando a deixar para trás a dejar para o atrás seu cântaro. su cántaro. A entender que não é o que Ele vai te dar, Entender no es lo que Él te va a não dar, é o que você vai receber, no es lo que vas a recibir, é a consciência es la conciencia que Ele já nos deu, de lo que ya nos ha do dado, que você já recebeu. de lo que ya has recibido. Olha para cá agora. Miradme Olha ahora, aqui. Abençoado bendecido para frutificar. para fructificar. O que o diabo fez a gente pensar? ¿Qué es lo que nos hizo pensar el diablo? Comer Comer para ser abençoado. para ser bendecido. Aquela mulher, Aquella mujer, até encontrar Cristo, hasta encontrar a Cristo, ela se significava tenía significado na fome, en el hambre, mas agora pero ahora ela se significa tiene significado no pão. en el pan. Nós não somos mais a fome, No somos el hambre más, nós somos o pão. somos el pan. Nós não somos mais a sede, No somos la sed, nós somos a fonte. nosotros somos el fuente, la fuente. Um rio de água viva fluirá do seu interior. Un río de agua viva fluirá de entre Mas às nosotros. vezes há muito entulho aí na sua vida, Pero a veces tenemos ahí muchos entulho atajos na sua mente. en la mente. Fala com Deus agora. Habla con Dios. Tem um momento de oração. Toma un momento para orar. Eu creio que Deus quer produzir libertação aqui essa noite. Creo que Dios quiere liberarnos hoy. Libertar você do seu cansaço, Libertarte de tu cansancio, da sua frustração, de su frustración, às vezes da sua amargura, de su amargura, do seu desânimo. de tu desánimo. Há pessoas aqui pensando em desistir, Hay gente acá pensando en desistir, não está vendo significado no seu esforço, no ves significado en tu esfuerzo, se sentindo estrangeiro se siente extranjero numa terra en una tierra para a qual Deus te trouxe para la que Dios te ha traído para abençoar para ser una bendición e não para ser abençoado. y no para ser bendecido.
É o que Ele quer revelar através de você. Es lo que Él quiere revelar a través de ti. Não é o que Ele quer te dar, No es lo que te quiere dar. é o que Ele já te deu. Ya te ha dado todo. Ele já nos abençoou Él ya nos ha com bendecido toda sorte de bênçãos con todas las nos bendiciones lugares celestiais. en los lugares E nos celestiales. deu as suas promessas, Y nos ha dado sus para que promesas através delas para que a través de a ellas gente saiba saibamos que nós somos que somos participantes participantes da natureza divina, de la naturaleza de Dios, filhos de Deus. hijos de Dios. Deus não quer o seu serviço. Dios no quiere tu servicio, Deus não vai te dar mais poder, no te va a dar más poder, mas Ele quer te encher pero quiere de llenarte toda a autoridade. de toda la autoridad. Continue com seus olhos fechados. Mantengan los ojos cerrados. Se há alguém aqui Si alguien aquí que se sentiu alcançado por essa palavra que se ha sentido tocado por esta palabra e que às vezes está se sentindo como aquela mulher, y te estabas sintiendo como esta mujer, sem lugar, que no tiene lugar, exaurido, perdido, cansado, cansado, ferido, herido, mal servido, mal servido, desapontado, desilusionado, eu quero convidar você quiero invitarte essa noite esta noche a deixar para trás a dejar para o atrás seu cântaro. tu cántaro. Ninguém precisa dizer para você que agora o que você vai fazer. No hace falta que te digan qué es lo que tienes que hacer. Como é que você vai resolver os seus problemas? ¿Cómo que vas você a tem pela resolver frente? tus problemas? Não é disso que nós estamos precisando agora. No estamos necesitando esto ahora. Nós não estamos precisando de uma orientação a respeito do que nós vamos fazer. No estamos buscando lo que tenemos que hacer. Nós estamos precisando de uma revelação Necesitamos revelación a respeito de quem nós somos. a respecto de quiénes somos. Às vezes você está achando que o seu problema é maior A veces crees que tu problema más grande e está naquilo que você está fazendo, está en lo que estás haciendo ou com as pessoas com quem você está vivendo. o en la gente que está a tu alrededor. E na verdade o nosso problema maior Y la verdad nuestro mayor problema está na ignorância que nós temos está en la ignorancia que tenemos a respeito da nossa identidade, respecto a nuestra identidad, da nossa natureza nuestra naturaleza e do nosso propósito. y nuestro propósito. Se há alguém aqui essa noite Si alguien aquí esta noche e quer deixar para trás o seu canto, que quiere dejar su cántaro para eu atrás, quero convidar você quiero invitarte a ficar de pé onde você está. a ponerte de pie donde estás. Eu quero orar com você Quiero orar contigo e por você. y por ti. Você não é um estrangeiro nesse lugar. No eres un extraño acá, Você é um filho de Deus. eres un hijo de Dios. Um filho de Deus nunca é estrangeiro em lugar nenhum. Un hijo de Dios jamás es extranjero en ningún sitio. Porque um filho de Deus, Porque un hijo de Dios, quando é levado a algum lugar, cuando es llevado a un sitio, tem um único propósito: tiene un único propósito. encontrar naquele lugar os filhos de Deus Encontrar en aquel lugar los hijos e de Dios revelar a eles y revelarles a natureza de Deus. la naturaleza de Dios. Amém. Eu creio que Deus está trazendo cura aqui essa noite. Creo que Dios está trayendo cura en esta noche. Deus vai te trazer alegria no seu trabalho, Dios te va a traer alegría en tu trabajo, alegria na sua família. alegría en tu familia. Antes mesmo do seu marido ser transformado, Antes que tu marido sea transformado, sua mulher seja transformada, que tu mujer sea transformada, seus filhos sejam que transformados, tus hijos sean transformados, você será transformado. tú serás transformado. Antes que o seu trabalho melhore, Antes que tu trabajo mejore, você vai melhorar. tú vas a mejorar. Antes que a sua igreja melhore Antes que tu iglesia mejore e seja transformada, y sea transformada, você vai melhorar. tú serás E você transformado será transformado. y mejorado. Deixa para trás essa noite o seu canto. Deja para atrás tu cántaro en esta noche Amém? E entra na cidade. y entra en la ciudad. Nós não viemos aqui para comprar comida. No hemos venido a comprar comida. Amém? Olha para cá. Miradme, Ninguém nadie foi trazido por Deus a esse lugar ha sido traído por Dios a este lugar para conseguir recursos para conseguir recursos para comprar comida. para comprar comida. Quem crê nisso? ¿Quién cree en esto? Então, de hoje em diante, Así que de hoy en adelante, você não está aqui tú no estás acá para arrumar dinheiro para conseguir dinero para comprar comida. para comprar comida. Nenhum filho de Deus
ni un hijo de Dios está nesse mundo está en este mundo para comprar comida. para comprar comida. Todos os filhos de Deus estão aqui Todos los hijos de Dios están acá para revelar para a revelar vontade de Deus la voluntad de para a Dios cidade. a la ciudad. Nós somos o rio que entra a cidade. Somos el río que entra en la Nós ciudad. somos o rio que entra a cidade. Somos el río que entra en la ciudad. Você é o rio que entra a Tú cidade. eres el río que entra en la E ciudad. tudo que não tem vida à sua volta, Y todo lo que no tiene vida vai a su ser alrededor transformado. será transformado. Você vai transformar Tú vas a transformar jardins, jardines, desertos desiertos em jardins. en jardines. Você vai transformar Tú vas a transformar desertos desiertos em jardins. en jardines. Mas compradores de comida Pero compradores de comida transforman jardins jardines em deserto. en desiertos. Glória a Deus, amados. Gloria a Dios. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús.